Renan, bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado pela oportunidade aqui, uma honra estar aqui presente com vocês. Vamos trocar ideia, né? O tema é nova direita. Que nova direita é essa, né? Pois é, o que você entende por nova direita, cara? Porque quando eu vejo o pessoal que te acompanha, inclusive, você conseguiu conquistar uma massa de pessoas que são, não sei se fanático é a melhor ideia, mas, cara, eles são muito comprados com você. Porque ontem, eu já tinha visto outras vezes, né? Primeiro que seu nome foi muito pedido para vir aqui no podcast. Inclusive, para quem está assistindo, o Renan já veio no Primocast, já veio nos Economistas. A gente gosta de dar uma distância entre os convidados para vir aqui nos Sócios. Então, não é que eu tenha, nossa, o Bruno não quer chamar o Renan, porque tinha essa ideia. O Bruno não gosta do Renan Santos, né? Sei lá, ele é Flávio, ele é Zema. Cara, eu não gosto do Lula. O resto? O restante todo mundo tem minha simpatia, tá? Até que prove o contrário, né? Então, esse pessoal me cobrava muito. Falou, cara, quando que o Renan vai? Eu falei, cara, o Renan vem nos Sócios, pode ficar tranquilo. Tem pauta, tem data chegando, isso vai acontecer. Mas isso foi pensado, cara? Ou aconteceu naturalmente? É um projeto realmente de conseguir uma massa crítica para poder ganhar uma eleição? Talvez não essa, uma próxima? O que você está pensando? Eu acho muito o que a gente fez. Primeiro, definindo nova direita, né? O termo nova direita, que é tratado aqui, uma parte dos Estados Unidos usa, na própria Europa, dá conta de uma espécie de uma direita que surge através das redes sociais na década passada. Talvez a primeira vez que ela começa a aparecer é com o Brexit, aí tem impeachment da Dilma Rousseff no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, você começa a ter os fenômenos na Europa, e é o que a esquerda e parte da imprensa costuma chamar de direita populista, né? O populismo digital, e todas aquelas discussões idiotas que envolviam isso, que até 2017, 2018, o Mark Zuckerberg e o Facebook fizeram uma revisão crítica, olha, talvez a gente criou o ódio nas redes, aí começaram com censuras. Então, é uma direita basicamente populista que vive de algoritmos de rede social, que endereçou algumas questões que eram tabu em todos esses países. Então o Trump endereçou algumas questões tabu nos Estados Unidos, o Bolsonaro endereçou aqui no Brasil, o Milei, em alguma medida na Argentina, por mais que ele tenha chegado bem depois, o Salvini na Itália, antes da própria Meloni. E esses caras, entretanto, em geral, quando chegam ao poder, e essa é a crítica, agora começa, eles fazem governos ruins. No geral, se a gente tirar um saldo do que é a nova direita pelo mundo, saindo um pouco do Brasil pra gente abrir a cabeça, são governos frustrantes. Então, o governo Trump, ele não se reelegeu da primeira vez, ele fez um governo que estava indo ok em termos econômicos, a gestão da pandemia foi bagunçada, não soube lidar bem com o Black Lives Matter, perdeu, foi fraco também com a própria base, não está fazendo um grande governo, definitivamente, eu acho que a gente já pode falar aqui que, a despeito do que aconteceu na Venezuela, é um governo que está andando de lado, perdeu a base de apoio dele jovem e masculina, que foi uma das bases centrais para eleger. O governo do Milei precisa se provar. Tem gente falando que eles estão maquiando números, não estão exatamente num grande momento. Na Europa, definitivamente a Meloni não resolveu a questão da imigração na Itália. E o bolsonarismo fez um governo ruim no Brasil, eivado de escândalo de corrupção. Então, a nova direita, ela surgiu como um fenômeno eleitoral, mas ela não se provou. Então, tem um problema que é o diagnóstico que a gente fez com o MBL, porque a gente surge em 14, você até colocou na descrição, surge em 14, na mesma esteira, usando as redes sociais para levar para uma massa, para uma população, certas coisas que a imprensa não falava e criando uma identificação comum. A gente criou, fez as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff, participamos muito do processo da Lava Jato, mas nunca chegamos ao poder, porque a gente era muito novo. Na verdade, em 2018 teve eleição presidencial, ninguém nosso tinha idade para concorrer a presidente. Não tínhamos partido, então a gente foi vendo todas as dificuldades que a gente tinha no processo. Então, o que a gente fez nesse período? Se organizou e estudou. Enquanto o bolsonarismo chegou ao poder, ficaram todos muito famosos, grandes e tal, a gente ficou ralando, se estruturando, estudando uma tese de Brasil, estudando uma forma como a nossa tese de Brasil se encaixa numa tese de mundo, estudando outras experiências de direita, até o ponto que a gente foi maturando, criou o universo do Valete Plus, que é o nosso aplicativo, a revista Valete, criou a iniciativa do Livro Amarelo, cria um partido político, e aí entramos no jogo com uma outra estrutura, com uma outra leitura de Brasil, com um outro tipo de solução que é, em si, muito diferente daquilo que a gente chama de nova direita. Então a gente pode chamar nova direita, assim, apenas como novo e é de direita. Mas eu posso falar desse fenômeno, que é esse fenômeno que começa pra valer, talvez o mundo coloque como momento inicial o Brexit. E ela é uma resposta ao fracasso da nova direita. Nós somos uma resposta ao fato de que todas as grandes experiências da tal nova direita pelo mundo afora não deram certo. Eles chegam ao poder, mas não conseguem governar. Chegam ao poder, mas fazem governos frustrantes. Há também o lance de todos terem que ficar meio que debaixo do guarda-chuva do Donald Trump. Então tem uma série de problemas. Quem eu acho que é um ponto fora da curva, mas ele não se enquadra nesse lance de nova direita? Nayib Bukele.
Ele não era de direita, ele fez um governo com uma prefeitura lá em San Salvador, que era um, vamos dizer, ele era até levemente progressista, era um cara moderno, vamos dizer, meio que nova política. Depois ele vai para a linha do Bitcoin, depois ele vai para a destruição do crime organizado. Só que ele tem parceria com a China, por exemplo, ele defende o sistema público de saúde de El Salvador, não é exatamente um cara de direita. A inspiração dele, aí eu vou trazer aqui onde eu quero chegar. A inspiração dele é o Lee Kuan Yew, que é o homem que transformou Singapura de um buraco favelizado, sem nenhum recurso natural, talvez no país mais... O país que está no topo em quase todos os indicadores que importam no mundo. E eu acho que ele tem que ser uma inspiração pra gente também. Acho que tem uma fórmula de tornar um lugar que é de terceiro mundo em primeiro mundo, que é dada pro Lee Kuan Yew, que não tem nada a ver com ser de direita, ser conservador, não é sobre isso. E eu acho que essa fórmula é uma fórmula que nós precisamos seguir. Cara, e pegando agora um pouco, né? Eu fui pesquisar sobre você. Por que você não concorreu ainda a um outro cargo político? Porque tem pessoas no MBL que ganharam muita projeção, já foram eleitos deputados, tudo. Por que essa primeira experiência você quer vir direto como presidente? Porque acho que é o cargo que eu tenho que concorrer. Eu sou um líder, eu sempre fui. Na faculdade, eu era líder estudantil, fundei partido. No processo de impeachment da Dilma, eu era o líder do movimento. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment no Congresso Nacional. Eu sou uma pessoa que tem uma postura de liderança. Então, acho natural. Por exemplo, eu não me vejo sendo um deputado federal. Acho que não tem sentido eu ser um deputado federal. Minha função é organizar coisas maiores. Por exemplo, o que é um feito maior? Eu ganhar uma eleição para vereador, para deputado, no Senado, ou montar um partido político do zero. Com certeza montar um partido político. Isso é um poder político que as pessoas olham muito no curto prazo. De agora em diante. Como é esse processo, inclusive, para quem é leigo? Eu, por exemplo, já vi lá atrás quando o Novo fez, mas não me lembro. Eu sei que é muito complicado. Era mais fácil ainda naquela época. Naquela época você coletava as assinaturas, mandava pro cartório, você conseguia a validação no cartório e aquilo era mandado com certidões pro TSE, até você chegar no número necessário. Hoje você tem que coletar as assinaturas, o número de assinaturas necessárias é maior. Por volta de quantos, assim? Conosco foi 547 mil fichas validadas. Muita coisa. E quando você coleta, você tem que fazer uma pré-validação no sistema do TSE, que se tiver qualquer coisa errada no nome da pessoa que foi coletado, ele já derruba. E aí depois que é pré-validado, o sistema do TSE, e aí, acho que o teu público é um público inteligente, ele vai entender. Ele faz... existem... a nação brasileira, estados, municípios, e os municípios têm diversos cartórios eleitorais. E tem as zonas eleitorais. Então, toda vez que você sobe no sistema do TSE uma ficha, essa ficha, ela é jogada dentro do sistema deles, dentro da zona eleitoral a qual aquele eleitor pertence, a pessoa que foi coletada a ficha. E aí, ele cria randomicamente lotes com as fichas. E você tem que obedecer, na hora de você entregar as fichas, os lotes. Então, não sou nem eu que organizo o lote para mandar pro cartório. Eu tenho que ver o lote que o sistema do TSE criou. E aí é um caos. Porque a forma como eu vou organizar um almoxarifado, ou como eu recebo as fichas, tem que obedecer a um critério que não é meu. Então, é um processo logístico colossal. Existe uma perda muito grande em todo o processo. E o que a gente fez foi, olha, a gente não tem a grana, o que a gente tem? Militância e inteligência. Então vamos meter muita tecnologia no processo. Criamos uma API que conversava com o sistema do TSE pra gente fazer a pré-validação, já no momento da coleta, pra não perder tempo coletando fichas ruins. Começamos a metrificar... Bom, eu não vou ficar dando muitas dicas pra quem tá assistindo aqui, mas a gente começou a observar quais seriam os métodos mais eficientes pra gente coletar essas assinaturas, obedecendo a legislação eleitoral, que é muito restritiva, e como remunerar e premiar os melhores coletores. E aí a gente colocou milhares de jovens ao redor do Brasil coletando, e nós conseguimos, a gente coletou 800 mil assinaturas, poderia ter coletado 1 milhão se quisesse, e validamos com uma taxa muito alta de aprovação. A gente validou 600, no sistema bateu 600. Como de 800 para 547 mil é uma perda realmente bem grande. Mas eu validei 600 e ainda tinha mais no estoque, é que eu não mandei tudo. Entendi. Dos 800 se eu mandasse tudo, teria validado uns 640. Então, são basicamente assinaturas de pessoas que querem esse partido. Então, é assim que você valida que você pode gerar um novo partido. Sim, eu tenho que ir na rua conversar com uma pessoa, convencer ela que ela tem que abrir um partido. Eu tenho um partido diferente, quero abrir esse partido, você tem que me dar essa assinatura. E a pessoa tem que estar em conformidade, os dados dela tem que estar em conformidade com a Justiça Eleitoral. A assinatura que ela colocar tem que ser a mesma da Justiça Eleitoral, não do cartório que ela eventualmente abriu firma. O nome da mãe dela tem que estar batendo, eventualmente tem um nome de solteiro. Olha, é um caos. É feito para não acontecer. Mas a gente conseguiu cruzar. E aí eu acho que do ponto de vista político, isso é um feito maior do que ganhar uma eleição. Eu já elegi vários rapazes no nosso time, várias moças. A gente sabe como ganhar eleições.
Eu teria, se eu quisesse fazer isso por mim, eu teria feito, tanto que eu nem cuidava das minhas redes sociais. Aí agora eu comecei a cuidar, agora eu tô me comportando como pré-candidato. Então, acho que é uma coisa natural. Sempre tive uma postura de liderança e eu acho que não vejo, vamos dizer, nem necessidade de eu ter feito outras coisas. Até porque eu ter montado um partido, agora eu posso permitir que milhares de jovens no Brasil concorram. Isso tem um efeito em escala tão maior para as pessoas que nos defendem do que ser meramente eu próprio um candidato, que não, quando a gente olha, sabe, como um processo como um todo, pô, realmente foi um feito bem grande. E vocês vão lançar candidatos a todos os postos políticos. Então vai ter gente concorrendo a governo de estado, deputados. Sim. A gente vai ter mais de 1.000 candidatos para deputado federal e estadual. Teremos candidato, pelo menos em metade dos estados ao governo, teremos alguns candidatos ao Senado. Bacana, cara. Porque assim, o que a gente não fez nessa eleição, saiu assim, vem pra cá, sai pro nosso partido. Todo mundo tem que ler o nosso livro amarelo, que é o nosso livro de propósito, tem que andar com as nossas bandeiras. Não existe divisionismo interno, é um partido que não tem faccionalismo. Então, não existe, por exemplo, como acontece, vou dar um exemplo, no Novo. No Novo, os candidatos a deputado vão apoiar o Flávio, de maneira clara. Estavam ontem lá, ninguém foi com o Zema criticar o Flávio, né? Ficou todo mundo quieto. Porque o eleitor deles é bolsonarista. Então, eles fazem uma campanha para bolsonarista e não conseguem se tornar uma alternativa própria. No nosso partido, absolutamente ninguém pode ter uma postura diferente, senão você não é um partido. Isso é o básico de um partido político. Você tem um candidato, todo partido apoia o candidato do partido, né? Mas no Brasil isso não é regra. Não é. O Caiado. O Caiado é candidato pelo PSD, do Kassab. Se o Caiado pegar um avião, sair lá de Goiânia e pousar no Rio de Janeiro, ele vai encontrar o Eduardo Paes. Eduardo Paes é candidato a governador pelo PSD. O Eduardo Paes é palanque do Lula. Se ele pegar esse mesmo avião e voar lá pro Maranhão, vai pra São Luís, vai encontrar o Braide. O Braide vai fazer campanha pro Lula. Onde o Caiado vai encontrar um governador ou um líder local que vai fazer campanha por ele? Não tem. Então, o PSD do Kassab é um partido? Não. O PSD do Kassab é um cartório para fazer negócio. Cada lugar se adapta, vamos dizer, ao esquema do lugar, às lideranças do lugar. E aí o seu partido não é um partido. Ele, classicamente, ele não se torna aquilo que, vamos dizer, a ciência política costuma chamar de partido. Se eu tento explicar um partido do Centrão, por exemplo, por um gringo, por um alemão. Não entende? Ele não entende. Como é que vai tomar partido de alguém? Eles não tomam partido unicamente de alguém. Eles assim, mas calma, mas eles não têm uma proposta? Não tem. Inclusive, em vários lugares eles estão com um contra. Eles falam, mas eles não são um partido? Eu falei, sim, não são um partido. Mas por que vocês permitem isso? Porque nós somos brasileiros, né? A gente é leniente com isso. A gente não tem cultura política, infelizmente. A gente é um país que é leniente com corrupção. A gente acha que isso é ser político. A imprensa, só pra vocês pegarem, aplaudiu e falou que foi uma jogada de mestre o Geraldo Alckmin ter virado lulista. O Geraldo Alckmin traiu um eleitor dele de 30 anos. 30 anos ele tinha um eleitor. Aí ele virou lulista. A imprensa, nossa, isso aqui é uma raposa. Cara, isso deveria ser recriminado. A imprensa tinha que estar atacando um comportamento vil. Mas não, porque no padrão brasileiro do que é política, isso é considerado uma manobra inteligente. Pragmatismo, né? Só que aí, o que acontece, né? De pragmatismo em pragmatismo, o país está piorando. E eu tô falando de maneira objetiva. Porque a gente sempre tem que colocar as coisas em termos comparativos. O Brasil, quando comparado às nações de desenvolvimento, ele cresceu tanto quanto elas ou não? Ele aumentou a produtividade ou diminuiu? Então nós pioramos com relação ao mundo que a gente compete. A gente tá tomando pau de Botsuana em renda per capita. Vietnã, que era um regime... que é um regime comunista, tá dando um pau em industrialização no Brasil. A Índia tá dando um pau em saneamento básico. O Brasil ficou para trás. Ele só tem hoje, sendo bem honesto, uma matéria-prima que ele tá exportando, alguns raríssimos casos de sucesso, a Porto Digital em Recife, Embraer, o agro, e o mercado consumidor, pobre, endividado. Então, óbvio que deu errado esse modelo, né? Mas aí entra a minha crítica à elite, especialmente a elite brasileira, especialmente hoje o mercado financeiro, já que tô num podcast que é do mercado ouve. O mercado financeiro tem a mania de achar que é muito inteligente ser pragmático. Só que ele não é pragmático, ele é curto prazista. A maior parte do mercado financeiro, donos de banco e tal, eles trabalham no longo prazo com os negócios deles, mas na hora de tomar decisões políticas eles trabalham no curto prazo. Aí o que acontece? Não é o mercado financeiro que manda no Brasil, não é o grande empresariado, não é a galera tech, não é nada. Quem manda no Brasil são políticos do Maranhão, políticos do Amapá, políticos do Piauí, que são os políticos dos lugares mais mal administrados no Brasil. Mas como eles pertencem a famílias que trabalham no longo prazo, são donos daquelas regiões no longo prazo, eles tomam decisões políticas de longo prazo. Enquanto que a elite política brasileira toma decisões políticas de curto prazo. E é por isso que estavam apoiando o Flávio. E é por isso que... não, o Flávio é uma opção. O Flávio não é uma opção. O Flávio... Os Bolsonaro perderam pro Lula
E o Flávio Bolsonaro é o cara com a maior carga de problemas de corrupção em toda a família, todo mundo sabe. O Flávio não era uma opção, nem para caso ganhasse o Brasil se tornar um país sério. Basicamente o Flávio seria uma continuidade dos mesmos escândalos de corrupção, seria um país quebrado, sem nenhuma proposta de Brasil. Mas a galera, não, mas faz preço, não, porque acho que ele pode indicar um ministro. Pô, galera, até quando a gente vai ficar pensando na migalha? E esse é o problema, a elite brasileira pensa na migalha, num pequeno ganho que pode ter aqui. E eu acho que a gente não pode mais escolher isso. A gente montou um partido que a gente tem que pensar no long run. E como fazer o Brasil ser, nos próximos 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Que não é nenhum absurdo pensar que o Brasil pode ser isso. Não é. E é isso que me irrita. Nenhuma discussão política nessas eleições tem como horizonte transformar o Brasil num país que mande. Numa nação que vai sentar numa mesa como essa, com a Rússia, com a China, com a Índia e com os Estados Unidos. Que é a posição que o Brasil tem que ter. Mas hoje não. A nossa posição é tipo... não, eu sei sambar, sabe? É patético. Carnaval, futebol. Futebol nem tanto mais, né? Não, futebol. Então, mas também assim, né? Mas o que você falou é interessante, porque se eu volto 15 anos no tempo, aliás, mais tempo ainda, né? Eu me formei em 2010 na Academia Militar. Durante a Academia Militar, um dos temas de debate que a gente tinha para exercitar oratória e ideias, né? Era a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Sim. A gente pleiteava uma cadeira lá. E a ONU, os países todos estão lá, mas tem um Conselho de Segurança que decide tudo, né? Quem tá lá? Estados Unidos, a Rússia, a China, e o Brasil pleiteava, né? Uma posição. E isso nunca veio a acontecer. E realmente a importância do Brasil de lá para cá, ela diminuiu em quase todas as métricas que você vai observar. Então a gente tem um país de muito potencial, mas parece ser um potencial que não se transforma em realidade.